Abra a sua palavra, Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 11. O filho da viúva de Naim. No dia seguinte, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele diversos discípulos e muito povo. Ao chegar perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto a ser sepultado, filho único de uma viúva. Acompanhava muita gente da cidade. Vendo-a, o Senhor, movido de compaixão para com ela, disse-lhe: não chores. E aproximando-se, tocou no esquife. E os que levavam pararam. Disse Jesus: moço, eu te ordeno, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e começou a falar. E Jesus entregou-o à sua mãe. Apoderou-se de todos o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta surgiu entre nós. Deus voltou os olhos para o seu povo. A notícia desse fato correu por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, que palavra linda Deus quer falar para nós nessa noite. O filho da viúva de Naim, que estava já na porta da cidade, porque naquela época o cemitério, o lugar de enterrar os mortos, era fora da cidade. Porque pelo costume daquela época, o defunto ele era impuro, não poderia ficar dentro da cidade. E é interessante perceber que Jesus, no seu itinerário de evangelização, ele não tinha como percurso aquela cidade de Naim, que era uma pequena aldeia daquele local. Mas Jesus sentiu no seu coração a necessidade de ir até aquela cidade, porque Jesus já sabia que ali tinha uma mulher precisando de acolher a sua presença. E quando Jesus chega na porta da cidade, ele se depara com uma viúva. E essa viúva, irmãos, ela traz muito ensinamento para nós. Porque na época de Jesus, a viúva, a mulher, de maneira geral, ela tinha que ter uma figura de um homem na sua casa para que ela pudesse ter a sua sobrevivência garantida. Porque ou o esposo ou o filho que traria renda para a sua casa. Então aquela mulher já havia perdido o seu esposo, era viúva. E agora acabara de perder também o seu filho único, que era um homem que sustentava a casa. Então quando aquela mulher estava se dirigindo para fora da cidade para enterrar o seu filho, além de enterrar o seu filho, que era o único que ela tinha ali junto com ela, ela também estava enterrando naquele momento a sua esperança de uma vida. Estava enterrando os seus sonhos. Estava enterrando toda a condição de vida que talvez ela sonhou durante toda a sua vida. Naquele momento, enterrando o seu filho, ela teria que passar a mendigar, a pedir esmola para sobreviver. Porque era assim o costume daquela época. A mulher não poderia trabalhar para manter o seu lar. Então, como viúva, o destino dela seria mendigar, seria ir pedir esmola. Mas, irmãos, Jesus, movido de compaixão, vai ao encontro dessa mulher. Como é bonito você perceber, irmãos, como Deus, Ele olha para a nossa realidade, Ele olha para a nossa vida, e Deus, Ele se importa conosco. Às vezes nós imaginamos e ficamos pensando diante das provações, diante das situações difíceis que nós enfrentamos. Nós às vezes começamos, em determinados momentos, duvidamos da presença de Deus. Duvidamos muitas vezes que Jesus de fato esteja conosco. E o profeta já vai falar da sua palavra. Pode uma mulher esquecer do filho, fruto das suas entranhas, do filho que ela amamenta? Mesmo que ela porventura esquecesse, eu não te esqueceria jamais, diz o Senhor. E foi assim que Jesus faz, e assim que Jesus faz com essa viúva, e é assim que Jesus faz comigo e com você. Ao chegar na porta da cidade, para aquela viúva, irmãos, era o último momento, era a última esperança.
porque passando pela porta, o enterro do seu filho já era previsto. Mas é justamente aí que Jesus aparece e muda toda a realidade de vida daquela mulher. Aquele cenário de luto, de tristeza, aquele cenário de decepção daquela mulher, se transforma quando ela tem um encontro pessoal com Jesus. Quando Jesus olha para o seu filho e fala: moço, levanta-te. Entrega o homem, o filho daquela mulher, vivo nos seus braços. Irmãos, quantos de nós estamos já caminhando como se caminhasse rumo a uma situação que não tem mais jeito? E muitas vezes é nessa hora que Jesus vem ao nosso encontro, e é nessa hora que Jesus quer de fato, irmãos, que nós experimentamos da sua graça. Foi assim na minha vida. Quando eu conheci o grupo de oração, eu estava caminhando, já meio sem esperança, sem perspectiva de vida, como se eu já estivesse chegando na porta da cidade. E foi naquela hora que eu tive um encontro com Jesus no grupo de oração Emanuel. E foi nesse momento que eu experimentei do amor de Deus e mudou toda a realidade da minha vida. Toda aquela tristeza passou a ser alegria. Toda aquela falta de perspectiva na minha vida passou a ser sonhos que iriam se realizar na presença de Deus. Você que está ouvindo essa palavra, irmãos, porque diante dessa situação que estamos vivendo, quantas pessoas, mesmo que estão em situação de enfermidade, mas pessoas que estão em virtude dessa situação depressivas, pessoas que já estão despertando os sintomas de ansiedade, pessoas que estão perdendo o seu emprego, tendo o seu salário reduzido, pessoas que estão distantes da presença de Deus, pessoas que estão nesse momento em situação de tristeza, por tantos problemas que têm acontecido, e também pessoas que estão vivendo a situação dessa pandemia, pessoas que estão na linha de frente do combate a essa pandemia nos hospitais. Quantas pessoas nesse momento precisam ter essa experiência de Deus na sua vida? E o que Jesus fala ao nosso coração, irmãos, é que Ele está vindo a nos visitar. Foi isso que Jesus colocou ao nosso coração durante toda essa oração. Jesus, Ele vem ao nosso encontro. Jesus, Ele está indo ao teu encontro. Não importa qual é a situação que você está vivendo, qual é a dificuldade, o sofrimento, a luta que você está vivendo, Jesus está indo ao teu encontro, porque Ele se importa com você. Como Ele olhou para aquela viúva, movido de compaixão, Ele olha para mim nessa noite, Ele olha para você nessa noite, irmãos, e Ele olha para a tua realidade, Ele olha para o teu coração. Ele vai dizer para você hoje: eu vim te visitar, para que você tenha uma experiência do amor de Deus na tua vida. Aquela viúva, quando ela volta para casa, irmãos, todos os seus sonhos foram restituídos. Toda a sua esperança foi restituída, toda a sua fé foi restituída, porque ela teve um encontro pessoal com Jesus. Olha o que o povo fala, quando depois que Jesus realizou o milagre, Deus voltou os olhos para o seu povo. Aquele povo, irmãos, estava incrédulo da presença de Deus, porque durante muitos anos eles não ouviam o profeta, eles não tinham manifestações da presença de Deus. Eles passaram muito tempo sem ter uma experiência de Deus naquele lugar. E quando eles olharam para Jesus e viu Jesus fazer aquele milagre de ressuscitar um homem que estava morto, o povo fala: Deus voltou os olhos para o seu povo. E eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, Deus voltou os olhos para nós nessa noite. Deus voltou os olhos para você nessa noite, para a tua situação de vida, para a tua realidade, para o teu problema, para a tua situação que você está enfrentando. Deus voltou os olhos para você. Deus está te visitando nessa noite, irmãos, creia nessa palavra, para que você tenha uma experiência do amor de Deus. Diante de toda a dificuldade que nós estamos enfrentando, você precisa ter uma experiência de Deus na tua vida. E Ele vai devolver para você a esperança. Ele vai devolver os teus sonhos que você porventura tem perdido. Ele vai devolver para você a alegria.